as aves do céu que foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Amém. Tava embolado hoje, porque tava ligado ali. Nossa, depois começou a pôr, eu fiquei meio atrapalhada. Beleza, muito bom. Pessoal, estes são os 2 capítulos. E eu gostaria de perguntar se vocês receberam uma iluminação, receberam alguma inspiração, algo, né, que te chamou a atenção, que você queira compartilhar com a gente. Na verdade, eu acho que eu tô com mais dúvida do que revelação. Você acha que devemos expor as dúvidas agora, antes de comentarmos, ou não? Bom, nas dúvidas a gente entra num consenso. Pode ser, então. Por favor, qual é a dúvida? Não, é porque assim... Não, qual é a dúvida não, né? Qual é o ponto que você quer ressaltar aí? Porque chegou um momento aqui que Deus se arrependeu de tudo, né? E começou a se decepcionar Verso com a 6. humanidade. Verso 6, O Deus arrependeu também? Tá, mas eu acho que ele não é bem arrependeu, né? Ele ficou triste, eu acho. O 6 e o 7, né? Se a gente quiser discutir sobre ele, seria interessante lê-lo de novo. Eu vou ler, tá? Tá. Então, quer dizer que Deus viu, né? Deus viu. Ele não se arrependeu sem ver, né? Ele tomou uma conclusão. Aí ele viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau o desígnio de todo o seu coração. Quer dizer, isso era um fato, tá? Não é que Deus inventou moda ou que é algo de pequeno porte, é algo grosseiro, parecia que o caos iniciou-se ali. 7. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves, porque me arrependo de os haver feito. Então esse é o texto. Qual é a colocação? Não, é realmente essa virada de chave, assim, dessa maldade do homem, porque depois que aconteceu que Caim matou Abel, começou a nascer um monte de gente que viveu vários anos, e aí, de repente, Deus se arrepende, porque a maldade também se multiplicou, né? Sim. Então, mas não tem nenhum fato, assim, que acontece além dessa morte de Caim, que Caim matou Abel. O que fica explícito, o caos, né, a maldade, a corrupção, a gente verifica isso no verso 5, né? O Senhor viu a maldade do homem. Que tinha se multiplicado. Quer dizer, porque já começa no 6 falando, né, que se multiplicou grandemente, né? Sim. A terra nascendo filho, daí começa a narrar. E parece-me que o mal se desenvolveu quando aconteceu um episódio anterior. Foi quando os filhos de Deus tomaram para si filhas dos homens. Né? Que é o capítulo 6, versículo 1. Esse também tá E aí, nesse caso, Deus falou, credo, o que é isso? É polêmico. No verso 3, Deus disse, que horror! O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, mas quem eram as filhas dos homens? Quem eram as filhas dos homens? E quem eram os filhos de Deus? Quem eram os filhos de Deus? Então, Exato. tem muitas teorias a respeito, né? Sim, tem. E você tem uma aí, Luísa? A teoria é que os filhos dos homens é de Caim. E a filhos de Deus é de Sete. Tem uma teoria assim, né? Então. Que Sete era de Deus. E Caim matou seu irmão. Então é uma outra descendência, né? Que seguiu outro caminho, enquanto Sete seguiu um caminho. Então é uma das teorias. Tem outras, né? São teorias. São teorias, ninguém, né? São teorias. São duas coisas que me chamam a atenção. Uma é o que a gente estava vendo nos primeiros capítulos de Gênesis, quando Deus faz tudo perfeito, tudo muito bem feito, inclusive o homem. Até então, com tudo para ser bom, ou talvez perto do perfeito, não sei. Não sei se a intenção de Deus era pro homem ser perfeito, né? Não sei qual que foi.
Mas, Ele fez coisa boa, né? ele Tudo fez que pra ele ser fez bom. foi bom. Só que- Desde que a imagem e a semelhança de Deus Dele. seja boa e perfeita. Aqui o que acontece é que, pelo que eu vi, a única diferença de tudo que Deus tinha criado pro homem é que ele deu a escolha pro homem obedecê-lo ou desobedecê-lo. Para os outros animais, enfim, não tem como um animal desobedecer a Deus, porque o animal ele não é racional, né? Ele segue o ciclo dele. Então Né? Deus deu duas coisas diferentes pro homem: poder pro homem entre escolher o bem ou o mal, escolher obedecer ou desobedecer. O homem desobedeceu e aí ganhou o conhecimento do bem e do mal. E pelo que eu vejo, Deus também permitiu que o homem errasse. Então aí a partir disso o homem começou a se desviar. Ou seja, começou a sair do plano que Deus tinha para ele. E aí, pelo que eu tô vendo aqui, Deus chegou e falou assim: vai dar errado. Ele foi errado, não deu certo. Ele não deu certo. Esse homem não deu certo, porque eu fiz tudo certinho, ele só precisava obedecer. Ele desobedeceu e continuou errando. E aí eu vejo que Deus chega e fala assim: vou fazer de novo. Ou vou começar de novo. Ou Noé é bom? Então Noé tá seguindo, tá me obedecendo, então é o seguinte, o resto não tá bom. Vamos começar de novo com Noé. Isso eu vejo muito chamando Jesus depois, né? Porque eu acho que Jesus é o momento que Deus fala assim: não vou mais fazer isso de começar de novo. A partir de agora eu vou dar o último passo, que é o maior passo de amor, que é esse. Mas até então eu vejo isso, que isso aconteceu. E a questão das mulheres, dos filhos dos homens, eu não sei se existe essa teoria, mas só jogando conversa fora, né? A gente vê muito da Bíblia na ciência, né? Como Deus criou as coisas bate muito com a ciência, com o que tem sido estudado. E o que nem a gente falou outro dia, a gente às vezes quer narrar como Deus fez as coisas, o movimento que ele fez com a mão, quanto tempo exatamente durou no nosso tempo e tudo mais. Mas quando eu vejo as coisas da ciência, eu vejo quão poderoso foi o movimento, sabe? E eu não sei, na ciência diz também sobre o homem animal que foi evoluindo com o tempo e foi criando racionalidade, inteligência e tudo mais. Então, não sei, fica aí mais uma teoria, se de repente os filhos dos homens não eram os homens que evoluíram aqui na Terra, né? Sei lá. Você acha que era Teoria. Australopithecus versus Homo sapiens? Não sei. Pode ser. Não sei. É uma teoria aí. Teorias, né? Porque, né, não sei, Porque na realidade... segundo a ciência, existe, né? Existiu a evolução e tudo mais lá. Não sei. E também tem as teorias que não existiram. Eu nunca vi, né, pessoalmente, a ossada lá. Eu não sou cientista pra falar, mas... Agora, é isso. Eu vou pedir que nesse momento, para a gente tentar chegar numa, sei lá, bíblico, pelo menos numa contextualização bíblica do assunto. Eu vou pedir para a Luísa ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19 e versículo 20. Vou pedir para você ler o 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 6. E você lê para nós Judas. Antes de Apocalipse. Judas é praticamente o penúltimo livro. Penúltimo livro da Bíblia. Qual que é o 1 Pedro? Meu. 3, 19 e o verso 20. Bem no finalzinho, viu? Ali. O Pedro é qual? Elô. Bem no final. Mas- Bem no final. Apocalipse é o último livro. Pedro é qual? Antes de Apocalipse. Judas. Pedro 2, capítulo 2, 4 e os 5, 6, tá? E você lê para nós o Judas 6, 8 a 9, e depois nós vamos conversar. Luísa, pode começar. Então seria 1 Pedro 3, 19 e 20? Isso. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. 2 Pedro 4, 2, 4 a 6. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram,
Antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Judas Judas 6, né? 6, e depois o 8 até o 9. Tá. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Tá. Esses 3 textos parece que faz alusão a Noé, né? Esses 3 textos, um faz alusão a Moisés, né? Mas fala de pessoas que desrespeitam os seres celestiais, as autoridades espirituais, né? Que são os anjos. No caso, Judas se refere aos anjos. E Judas se refere também ao Enoque, o livro de Enoque. Ele faz menção do livro de Enoque, certo? Não nesse texto, mas em outro texto. Então ele tinha uma noção desses anjos. O texto da Luísa fala que eles desobedeceram. O teu texto, né, diz que eles foram reservados porque no tempo de Noé eles pecaram, mas Noé não. Noé foi o justo salvo e esses espíritos foram reservados para as trevas. Então, o que a gente denota aqui é que esses espíritos deixaram suas casas, não é? Seu estado de angelical, e parece-me que eles deixaram esse estado e fizeram coisa errada, né? Por quê que os autores da Bíblia falam isso? Por quê? Porque os anjos, quando apareciam, eles apareciam de forma corpórea. E eles alguns até se alimentavam, né? Tinham que fazer comida, comiam junto, né? Até o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele comeu com os discípulos. Toca em mim, eu tenho carne, eu tenho osso, o espírito não tem. Então, tem um texto que diz que Deus fez, né, os anjos. E parece-me que, quando fala filhos de Deus, no capítulo 6, parece que se refere a uma classe diferente, né, do que, por exemplo, os que foram feitos pelos homens, né? Os homens tiveram, Adão e Eva, filhas, né? E esses anjos, no céu, eu não sei como é que eles são, como é que eram, como são, né? Que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens, tá? Isso então, é uma teoria. É uma teoria. Pelos textos lidos, conclui-se que houve ali um desvirtuar, né? Houve um pecado no céu, né? Entendi. Alguma classe de anjo cometeu um erro muito grande. E aí o Judas fala: se Deus, foi você, né, não poupou esses anjos caídos, ele se refere a Noé, no seu texto não se refere? Sim. No tempo de Noé? Sim. Então, parece-me que o jogo aqui está entre, talvez aqui, esse Enoque no capítulo 5, no verso 24, ele andou com Deus e Deus o levou, né? Se Deus o levou, Deus deu a ele um corpo diferente, entendeu? Ele passou o nível, ganhou um nível superior. O profeta Elias ganhou um nível superior, não experimentou a morte e a ressurreição final. Eles já experimentam. É como se Deus estivesse dando assim pequenos lances de que, preste atenção, vocês são seres eternos. Vocês estão numa carne, num corpo, mas eu soprei em vocês o meu espírito. Então o meu espírito habita em vocês. Vocês são seres espirituais, não seres carnais. E quando acontece algo dessa natureza, de quebrar a lei que Deus havia criado, que é tão perfeita, né? O anjo não pode entrar no corpo de um homem, certo?
E um homem não pode entrar no corpo de um anjo. Não pode fazer, um não pode invadir o outro, não tem lei para isso espiritual. Quando isso acontece, há uma quebra de lei, né? Então parece-me que toda possessão demoníaca é uma invasão indébita a uma propriedade de Deus, né? Ou é um homem que tira o Espírito de Deus, ou que abafa o Espírito de Deus, uma mulher que abafa o Espírito de Deus e permite a inclusão, né, na sua mente de um espírito que domina o corpo, que não podia ser dominado por esse espírito maligno, não ser o Espírito de Deus. Nosso corpo, ele é regido por um espírito. E nós temos o Espírito de Deus. Esse Espírito de Deus tem que estar dentro de nós. Quando esse espírito perde a força ou amortiza, entra um espírito ruim, então nosso corpo é dominado por forças malignas. Isso Deus reprova. E parece-me que, veja bem, é uma linha teológica que diz que parece-me que os homens naquela época estavam endiabrados. Quer dizer, esses anjos malignos começaram a fazer loucuras, né? Bom, se bem que esse texto é um texto praticamente por volta, segundo se contar as famílias, né, que existiam na época, por ano 7.000 e pouco antes, né, de Cristo, né? Ou seja, eu acho que Noé nasceu no ano 7.000 e pouco, certo? Porque se for contar as famílias, as clãs, né, a clã de Adão durou 930 anos. Não é o Adão que teve 930 anos, segundo alguns é a clã de Adão. Então Adão atingiu 930, porque a clã do Adão durou até ali. Depois foi a clã do Enoque, foi a clã do Matusalém, que mais 900. Somando tudo, essas clãs, se é que é assim que se faz a medida, então Noé nasceu no ano 7.000. E nesse tempo houve essa maldade, né, do homem se envolver, né, como Eva se envolveu com o espírito, né, de forma indébita no jardim. O homem fora do jardim se envolveu também com esses espíritos maus que deu nessa confusão toda. E Deus viu que isso não era legal. E agora, não é verdade que o Moisés tinha total consciência do que ele escrevia e que o que o Moisés escreveu é exatamente como ele escreveu. Pode ter muitas metáforas, sim, muitas alegorias ocultas nesse texto, né, que fica aí. Por exemplo, antropomorfizar, né, que é o morfê, que é do grego, né, fazer uma antropomorfia, seja o antropomorfismo, dizer que Deus é homem. Por exemplo, ele sente, né, ele tem olho e vê, ele sente e ele erra, e ele se arrepende do seu erro, né? Isso é humanizar Deus, né? Ao contrário, enquanto Deus diviniza o homem humaniza Deus, né? Por exemplo, talvez seria a forma como Moisés enxergou o assunto, não conforme a ideia, como Deus viu o assunto. Só sei que o Moisés percebeu que num dado momento na história contada a ele, da antiguidade, houve um colapso no relacionamento entre Deus e os homens. Ou seja, entre os homens e Deus, né? Deus acho que não vou, né, ficar longe só para ver o que eles fazem. Não, Deus tentou de várias maneiras. Como que encontrou Enoque, encontrou Matusalém, encontrou Enos, encontrou Sete, encontrou agora o Noé. Quer dizer, sempre tinha pessoas boas, não é? Porque eles eram que não pactuavam com esses anjos malignos, né? Que não pactuavam com a malignidade. E aí Deus viu que sempre prevalecia um pouquinho, né? E através aí que eu acho interessante essa doutrina. Desse pouquinho consagrado, aí entra a sua versão. Deus restaura toda a humanidade, certo? E aí entra sempre, lógico, aquela questão, né? Puxa, que Deus malvado, né? Ele matou todos, mulher, homem, criancinhas, né? Sei lá, os bichinhos, o gatinho, o coelhinho, o cachorrinho, né? A arainha tão bonitinha, a cobrinha tão linda. Ele matou tudo. Deus ruim, não é? Agora é verdade que também, se você analisar mais abaixo, quer dizer, no capítulo 2, a gente vai ver que Deus, né, no verso 19 do capítulo 2, o Senhor Deus formou a terra, da terra, Ele que formou, Ele que criou.
Tudo é dele, tudo lhe pertence, é do seu espírito, é do seu ser, é da sua própria natureza, né? Ora, se eu limitar Deus e dizer, como Deus é ruim que ele eliminou essas pessoas, eu estou limitando Deus, que ele não pode se automultiplicar de novo, né? Quer dizer que quando Deus mata alguém, ele diminui, entendeu? Parece-me que é assim, nós seres humanos achamos que Deus não é soberano e absoluto sobre tudo, sobre todos, sua onisciência, sua onipresença, sua onipotência não existe, né? Ela existe no limite da minha compreensão, né? Na magnitude da minha dimensão, da dimensão que eu tenho de Deus, se ele é grande, se ele é pequeno. Então, na verdade, Deus ele não matou, não destruiu nada. Ele só pegou de volta o que era dele, reformulou e deu continuidade. Entendi. Prova que Deus não é ruim, nós vemos no próprio dilúvio, né? Quando ele fala assim, separa, né? um casal. Né? Eu acredito que tinha animais justos, né? Não sei se podia, mas não sei, né? O leão, aquela leoa lá eram bons, né? Eu quero que ele entre na arca. Não entraram todos os leões, não entraram todas as leoas, não entraram todos os tigres, todas as hienas, todos os dinossauros, sei lá o que tinha naquela época, né? Não entraram todos, mas foram selecionados, como também foi selecionado o homem. Esse projeto de Deus é agora tão igual quanto o início. Ele não começou com 2, agora ele recomeça com 8. Quer dizer, aumentou. O projeto segundo foi maior, né? Então, são essas as ideias que se apontam aqui, que Deus é bom, Deus é justo, e que nada aconteceu de errado. Na visão de Deus, por Moisés estar contando na sua soberania, no seu total poder, né, todo-poderoso, Pantocrator, ele continuou o seu projeto de uma forma maravilhosa, né? Simplesmente eliminando. Todo mundo quer eliminar o mal, não é? Mas ninguém quer sujar a mão, tá? A gente critica a polícia, mas a gente ama quando ela prende aquele que faz mal pra gente, ou quando ela prende aquele que matou o nosso filho, matou o esposo, etc. Ou quando aquele que faz um mal pra gente, prejudica a gente gosta que a justiça bota essa pessoa na cadeia, não é isso? Mas ninguém quer pôr ninguém na cadeia. A gente quer que todo mundo seja bonzinho. É isso que Deus quis. Então esse pensamento é o pensamento divino. Entendi. Dentro dessa forma, desse raciocínio, a gente pode observar, assim, perseguindo a linha eixo, que Deus continuou, né, o seu projeto. O homem vai conseguir entender o que eu estou passando, né? O que acontece na história, o homem vai entender, né? Primeiro, se nós entendemos a história do Noé, a gente vai entender também a história da Torre de Babel, a gente vai entender também a história da Sodoma e Gomorra, a gente vai entender a história da posse da terra de Canaã, das guerras todas que existiram, do Holocausto, né? Enfim, a gente vai entender tudo isso. Resumindo, o homem sempre faz a mesma coisa. Aí entra aquilo que a Luísa falou. Tem 2 tipos de seres humanos. Aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos dos homens. Tá? E parece-me que aqui, seguindo a linhagem de Adão, do Sete, de Enos e para frente, Enoque, essas coisas, né, é que veio Noé. Noé não veio do Caim, né, que fez a cidade dos homens. Mas, porque Caim continuou vivo, tá? Certo, Se tornou... E aí, uma dúvida que eu tenho que vai um pouco além. Então, Sim. pode pensar assim, essa foi uma estratégia de Deus para salvar Segundo a humanidade. Moisés, sim. E aí, pode ser, tipo, quando Jesus veio para a Terra, então foi uma outra estratégia. Aí Deus falou... Aí vem a agora estratégia, eu vou mudar outra do estratégia. Daniel. Essa é para todos e para sempre, não vai ter mais outra. Agora inverteu. Em vez de Deus matar os homens matam a Deus. Entendi. É isso que eu não sei, parece um pouco cruel, né, de pensar em Deus assim, mas... Não é cruel pensar em um homem matando Deus? Então, eu penso na crueldade mesmo, que né, entre aspas, crueldade, porque você mostra o ato de amor de Deus mandando Jesus, porque ele deu tudo pra gente fazer do jeito certo, tudo pra gente não matar, não roubar, não fazer tudo Mas isso que a gente faz, faz. não A gente faz, faz, né? entendeu? A gente não faz, a gente só faz o errado. E aí Deus foi lá e falou, calma aí, deu errado, vamos começar de novo, né? E aí, não sei,
Sempre Não sei, a gente não tá dentro do coração de Deus, mas imagina a dor que ele pode ter tido de ter feito dilúvio e tudo a mais. tristeza, né? Ou a tristeza que ele tem, inclusive, quando um mata o outro. Então, de ver um filho morrendo... Agora você falou algo interessante. Qual é a pior dor? É Deus consertar ou é Deus ver a sua criação se autodestruindo? Sim, então... Aí que tá, assim, Não é? eu não vou defender Deus, porque também Deus não precisa ser defendido, Não. mas... Mas eu digo antropomorficamente, Sim. porque nós estamos falando igualando Deus a um pai, igualando Deus a um ser humano. Agora, Né? o ato dele chegar e não fazer, ver que não vai dar pra ficar fazendo isso de novo, dilúvio, Sodoma e Gomorra, tudo, e vendo os filhos morrerem, ou enfim, ele mesmo fazendo o que precisa fazer pra começar de novo, ele vai lá e fala, bom, não tem jeito, é o seguinte, eu vou agora. Eu vou mostrar como se faz, o que eu quero, eu vou fazer vocês voltarem pro eixo. Quem, pelo menos, acreditar e aceitar que eu fiz isso, esse ato de amor, quem entender como meu sacrifício isso, e vier por mim, Viverá. vai voltar pro eixo. Uhum. Volta pro eixo. Jesus é o único jeito de voltar pro eixo. É o caminho, né? Porque morrer e começar tudo de novo, a humanidade... Não vai ter mais. Pegar meus sobrinhos aí que acabaram de nascer e fazer eles crescerem lá, Lagoa Azul lá, e falar agora vai dar certo, não dá. Mas aí também tem uma coisa que eu pensei agora, que assim, mostra aqui que Noé tinha um relacionamento com Deus, né? Tinha! Então quer dizer que era possível? Porque quando a gente pensa assim nesse Deus malvado também, que nossa, Deus foi e acabou com a humanidade. Aí faz muito sentido pra mim, muito mais sentido pensar que não é que Deus acabou com a humanidade. Na medida que as pessoas não estavam buscando ele também não O próprio ser buscou humano as se acaba a pessoas. si mesmo, né? Então ele só falou, beleza, esse aqui tá comigo, eu vou cuidar dele. E o resto vai sofrer as consequências de se afastar de mim. Que não é, eu vou exterminar todo mundo. Mas assim, também não tô com eles. Eu eles acho não tão comigo. que Deus fez justiça. Eu acho que Deus fez justiça. Porque quem ama é justo. Eu acho que ele fez justiça. É impossível alguém amar sem ser justo. Quando a gente vê essas barbaridades aí na TV ou na rua, de tanta coisa errada que é feita. Imagina Deus amando a injustiça. Que amor que é esse? Então, hoje ele não faz mais nada. Quem? Deus, hoje ele não chega e fala assim, vou acabar com tudo isso aqui, matar tudo que é assassino, estuprador, não sei o que, vamos matar tudo. Deixar só quem é bom, entre aspas. Né? Falando nisso, Daniel, aqui no capítulo 6, a corrupção do gênero humano inclui isso. Quer dizer que antes do dilúvio, o homem já era mau, perverso, assassinava, E matava, continua sendo. E não estuprava, tava buscando Deus. tinha violência, E não tava buscando Deus. e não buscava Deus. Deus Então o fez segredo é buscar Então Deus fez Deus, justiça Deus fez aceitar antes Jesus. mesmo de hoje. Antes É o mesmo. segredo. Hoje ele parece-me que está mais neutralizado. Não é neutralizado, buscava. Jesus veio. Hã? Por que não buscava, será? Não é buscava, porque não é. Será que ele tinha os pais de Noé, não sei, alguém? É o Enoque, né? Enoque foi um exemplo fantástico. Vem de família, né? Enos, uma o Sete, linhagem, o Abel, que exemplo que o Abel deixou. Segundo o livro de Hebreus, né, capítulo 11, diz que Abel fala até hoje. Não sei se você leu o capítulo 11 de Hebreus. Quer ver? É incrível, né? O exemplo do primeiro, né, descendente na terra. Hebreus 11, deixa eu ver que versículo que é. Aqui, ó, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Tá? A atitude do Abel fala até hoje. Entendeu? A atitude do Sete, a atitude da descendência, né, daquela linha que seguiu Jesus, aquela linha eixo. Né? Então, Eu também, não é? Ontem, pode ser você hoje. Então, isso que sobre Abel fala até hoje, acho que é a única coisa que a gente pode deixar, né? Das nossas vidas. As pessoas podem estar falando de nós há muitos anos depois que a gente morreu já, porque a gente deixou algo tipo Abel, vamos falar, né?
Sim. Porque vão falar assim, deixar uma casa, deixar um carro, deixar isso não vai falar nada. Abel deixou a... Né? Agora, se a gente deixa um legado Salvação. desse, vai, né, na nossa vida, fazermos alguma diferença para um ser humano, ou na obra de Deus, ou sei lá, né? Ou construirmos uma igreja, fazermos alguma coisa para Deus, ganharmos almas. O que é mais lindo que ganhar almas, né? Sim, exatamente. E Deus Ou vai investir no reino, né? investir no reino, né? Sabendo que esse reino é para ganhar almas. Né? Então isso vai falar por muitos anos. Sim. A gente vai estar morto e ainda estão falando. Sim. Né? Isso é lindo demais. E foi graças a Deus, lógico, mas assim, se não fosse Abel seguir essa linha, talvez não tivesse salvação para a humanidade nessa época, porque não ia ter com quem Deus se apegar, né? Mas Porque Deus se sempre, apegou- eu acho que sempre tem alguém, né? Eu acho que Deus não nos abandona, sempre tem Sim. alguém que você vai se voltar a Deus. Sabe, Luiz, eu acho que é interessante que o Abel não fez o que ele fez para ser testemunho na posteridade. Não, ele Não, nem foi só pensou por- nisso. Ele fez o que era que deixou tinha que certo. ser feito. Né? E isso redundou, lógico, num grande testemunho para nós hoje. Quer dizer, o próprio Hebreus fala que no capítulo 1 que nós temos uma nuvem de testemunhas. Só não vê a mão de Deus, a justiça de Deus e o amor de Deus, como você fala, quem não quer. Ou quem está sendo manipulado pelos filhos dos homens. Tem Não é? isso. Não, Os pelos filhos filhos de dos Deus. homens querem roubar aquela sementinha, aquela coisa linda, né? E você sabe que esse texto do capítulo 6, eu quero fazer uma alegoria impressionante aqui, ó. Todos filhos, né, de Deus, que é filho, que vamos dizer assim, que quer realmente, né, seguir Deus, que quer viver com Deus, que ama Deus, ele não vai se envolver com uma pessoa que não tem a mesma visão. Né? Porque né, se ele se unir, por exemplo, com um filho do espírito maligno, né? Como é que o Daniel ia se unir a Heloísa se a Heloísa não acreditasse em Deus? Se você acreditasse no diabo, por exemplo, eu não sei, Não diabo é uma quisesse palavra saber de forte, Deus. mas se acreditasse na malignidade. Mas aí eu também fico confusa às vezes, porque eu fico pensando, mas aí, por exemplo, se eu não me envolver com uma pessoa que não acredita em Deus, como é que eu vou apresentar Deus pra essa pessoa? Não precisa envolver, quer dizer, envolver matrimonialmente. Não Não precisa precisa. apresentar Deus, né? Não. Mas me envolver, tipo, conversar. Não, a gente tá falando de casamento, você construir um lar, Obrigado. de você ter tua família com alguém que pensa diferente de você. Sim, aí é difícil. realmente Que tem outra tipo fé, desigual, vamos falar. Pode, lógico, pensa diferente, mas outra fé. E agora tem outra coisa assim, filho do homem. O filho do homem, Jesus é filho do homem. Sim, Então aqui esse termo filho do homem. sim, é a humanidade dele. Então, não, mas o termo filho do homem se encontra várias vezes na Bíblia com sentidos diferentes. Né? Mas aqui o filho do Deus e filho de homem significa criaturas. Sim, eu entendo, mas daí de repente quem ouve fala filho do homem. Né? A Bíblia muitas vezes. São vários filhos do homem, né? De várias formas diferentes. De vários significados. Não é um homem, e aí esse filho do homem, talvez a gente pode entender como quem não tá seguindo Deus. Sim, aqui, nesse contexto, mas Jesus. São é várias chamado- colocações do filho do homem. Pode ser descendência do Adão, que é o primeiro homem, certo? E pode ser também a descendência do mundo. sei lá, Coisas descendência não, pode ser o filho de Deus, né? Homem, Sim, né? Que seria, no tem caso, vários o contextos. Deus da terra, homem. sim. Bom, não sei. Agora, não chegamos lá ainda, mas vamos chegar nesse texto aí. Porém, a geração de Noé era horrível. A nossa geração é boa? Então, eu olhando assim, parece que ela é bem melhor do que aquela que ficou. Não sei. Porque eu vejo esses- destruiu uma cidade, Sodoma e Gomorra, destruiu um povo todinho com dilúvio. Não, eu sei que Jesus veio para isso, né? Eu acho que o homem é homem desde o começo. E hoje a gente tem mais estrutura. Então, como tem mais estrutura, você tem leis. Então, nossos descendentes já têm uma memória genética de que o que você faz de errado, você tem uma consequência. E quando você cresce, você começa a aprender. Bom, se eu roubar, apesar de que a gente está num país que não tem tanto, problema você fazer besteira. aí mas- entra a moralidade. Você acha que a moralidade de hoje, ela estruturalmente falando, né? Não no sentido de costumes e usos,
Mas a moralidade de hoje é diferente da moralidade dos apóstolos, de Jesus Cristo? Acho que não, né? Eu acho que o homem Eles é igual. eram... Então, o homem é igual. Antropos, o ser humano, digo, macho e fêmea. Sim. Né? Eles têm essa influência, essa inclinação para o mal, como também tem a inclinação para o bem. Se anda com Deus, a inclinação é para o bem, que Deus vai traçar um caminho de bondade. Mas se anda com, sei lá, com um espírito maligno, vai trilhar um caminho de maldade. Então não importa a época, concorda? Estruturalmente, a quebra da moral é fantástica, né? Ela existe em todas as gerações. Sim. Então eu não vejo que a geração daquela época fosse menos corrupta que a nossa. Também não vejo. Também não vejo. Tá diferente a corrupção, mas... Acho que a única, Só com a diferença é a corrupção. acho que a única diferença é que veio Jesus mesmo. Veio Jesus e através dele você não tem mais esse negócio de voltar, não é mais o mesmo plano de Deus de fazer o homem perfeito com as condições perfeitas, meio ambiente perfeito e colocar e falar ele vai fazer o certo, mesmo sabendo como faz errado ele vai escolher pelo certo. A partir de Jesus você não vai ser mais pela sua capacidade, porque você não é capaz. Você é capaz, mas você não vai escolher o certo, você vai errar. Mas eu também não vou mais acabar com tudo de novo. Ele desceu, ele fez o certo, ele falou, bom, talvez você aí embaixo fale que pra mim aqui de cima é mais fácil, entendeu? Porque eu sou Deus e eu fico falando, né? Muita gente fala assim, e onde está Deus agora, né? Olha o que eu tô passando aqui, olha o que eu tô fazendo, olha o que tal pessoa fez comigo, cadê Deus? Uhum. Então, Deus, acho que percebeu que tanto a gente não ia acertar como tem que fazer, e ele, de novo, talvez ficaria com essa inclinação de acabar com tudo de novo, e chegou e falou assim, é o seguinte, eu vou mostrar como se faz, e se você acreditar, entender o meu sacrifício, eu vou me limitar ao que vocês têm aí, então eu vou me limitar à sua sociedade, seu modo de viver, e todas suas dificuldades, eu vou sentir, porque muita gente justifica o que faz de mal pela carne, né? Eu roubo porque preciso comer, eu mato porque não sei o que, sempre. Então eu vou me limitar. Eu mato ou me matam. Eu vou me limitar à sua sociedade, vou entrar na carne, vou ter as mesmas vontades que você, vou fazer do jeito que tem que ser feito, vou deixar pra você isso de brinde, mas a mensagem principal é: eu amo tanto vocês que eu me limitei. Eu fiz que nem um pai faz quando um filho quer aprender a andar, ele engatinha junto lá pra aprender. Se você aceitar isso, você tem parte comigo. Se você não aceitar isso e quiser ir pela sua bondade, vai, mas nem Adão conseguiu. É engraçado que o próprio Senhor Jesus Cristo veio e apontou o caminho, mas não obrigou ninguém a andar nele. É a nossa função. Agora, engraçado também, outro paralelo, outro que a gente pode fazer outra aplicação, assim, Deus, ele exterminou a maldade desse jeito, mas Não adiantou nada. ele deu continuidade. Ele deu continuidade, certo? O que ele fez? Ele salvou animais de todas as espécies, ele, né, deu sabedoria para um cara que não era engenheiro naval, fazer um barco de 3 pisos, enorme, né? Que andou colocar alimento, deu uma estratégia fora de época, uma estratégia que vai além da possibilidade, né? Deu recursos e deu tempo. Né? Parece que foram 120 anos de construção de arca, né? De pregação, Noé pregando, olha, Deus vai derrubar, Deus vai matar, Deus vai, olha, virar o dilúvio, né? E todo mundo ria, né? Se bem que isso aconteceu na Mesopotâmia, que era uma região entre rios, entre o Irã ali, né? Anatólia, a Síria e aqueles lugares ali que é hoje, né? Ali é entre rios ali. Então, Luiz nasceu entre rios, né? É Mesopotâmia. Então ali tinha águas para ele se alimentar. Daquelas fontes que subiram tudo, das águas, ao invés de seguir o curso, elas voltaram e estouraram e fizeram tudo isso aí, e a arca flutuou com toda a origem da vida, vamos dizer assim, né? De animais limpos, 7. De animais impuros, 2, né? Macho e fêmea. De animais limpos, 7 machos, 7 fêmeas.
Eu não sei se você percebeu bem aqui. As pessoas têm só 2 bois, 2 caboi, animais limpos, tinha 7. Quer dizer, a arca ficou um mega zoológico. Aí o que aconteceu? Aqui nós temos 150 dias, quando termina o capítulo 7, são 150 dias de água sobre a terra. O barco flutuava, não tinha remo, não tinha motor, não tinha vela, né? Ele flutuava a Deus dará, né? Que ele foi parar no monte que Deus preparou para eles. Ali vai começar de novo a população, né? E foi praticamente perto, né, do local onde eles estavam, né? Então veja que Deus ele elimina o mal, perfeito? Ele elimina uma coisa, mas ele dá continuidade. E de uma maneira fantástica, né? Olha que estratégia. Vamos lá agora. Agora Deus desce. Deus veio, faz o bem, ajuda um, ajuda outro, cura, ressuscita, mostra o poder, fala, aponta o caminho. Aí o que o homem faz? Ele mata o bem. E ele dá continuidade? O Roma que matou o mundo deu continuidade? A pergunta é essa, né? Se nós eliminamos Jesus, que é o Deus conosco, como diz o Nietzsche, o Karl Marx, essa turma toda aí, né? Deus morto, né? Nós seres humanos conseguimos matar Deus. Imaginou quanta coisa ruim a gente pode fazer? Não é isso? É como diz também aquele outro Dostoiévski lá, assim, quem não ama a Deus pode fazer o que quiser, quem não acredita em Deus pode fazer o que quiser. Então veja bem, a partir do momento que eu mato o bem, que eu elimino o bem da terra, o que eu vou produzir para que o mundo continue bom, maravilhoso? Né? Nada, não, eu só vou produzir maldade para que o mundo seja mal, horrível, pior. Quer dizer então que se tirar Deus, o mal alastra. Tá? Se tirar o mal, o bem alastra. Sim. Então veja, Deus não fez nada de errado. Pelo contrário, se o homem quiser eliminar Deus, ele que vai fazer errado. Porque ele vai tirar o bem que Deus implanta na terra, certo? Embora as pessoas olhem como se Deus fosse mal por ter feito o que ele fez, né? Mas na verdade o homem faz isso desde sempre, né? As guerras, primeira, segunda, e as guerras frias que existem, as mortes estúpidas que a gente vê por aí, até hoje existe isso. É que nós vivemos numa redoma, né? Nós vivemos aqui na ilha, escondidinha, só vê coisa bonita aqui, né? Mas o homem é mau. Se deixar ele destruir o bem, pode ter certeza que o negócio não vai funcionar. Nós que somos do bem vamos sofrer, vamos ser destruídos pelo mal. Sim. Então a luta está aí, né? Ou a gente se apega a Cristo Jesus, que é do bem, né? Os apóstolos falaram, não, nós vamos ficar com Jesus, o mal não vai vencer. Prova disso que está aí hoje. A metade da população mundial é do bem, que segue Jesus Cristo, quer dizer, deveria ser do bem, né? Pelo menos... E a outra metade, grande parte, pode passar a seguir também. Sim. Pode. Sim. E que os deuses que eles têm não é que sejam semelhantes ao nosso. Não é que seja pratiquem o ruim, bem. né? Não, tem muita gente São que não tem cristãos. ainda Jesus, mas não são pessoas ruins. Mas tem Deus, né? Crê em Deus, é do crê bem. em Deus, é do Exato. bem, pensa nas coisas É do bem. boas. E aí Tudo entra bem. aquela coisa também de... É do bem, é de Deus, não importa se declara ou não. Exato. É isso, pastor. Então tá aí a colocação que eu quis fazer, é essa aí, né? De que hoje as pessoas que não querem fazer o bem, né, elas infelizmente fazem o mal. Paulo diz assim, como é que vence o mal? Na carta de Romanos, fazendo o bem, né? E Jesus Cristo veio fazer o bem. O homem matou o bem. Sim. Matou o autor e consumador do bem, né? Matou o autor e consumador da fé. Morreu o bem? Morreu a fé? Não, ele plantou isso em nós. Sim. E nós damos sequência, por isso que o mundo ainda não está totalmente destruído. Sim. Porque Exato. nós que praticamos o bem, preservamos essa terra. Veja, que o texto diz assim, que a terra ficou manchada, não é isso? Corrompeu a terra, não é isso? Diz que o homem, a violência do homem contaminou a terra. Cheio de violência. A terra está corrompida, cheia de violência. Quer dizer, Deus viu, verso 12, viu Deus a terra
aquilo que eu criei bonito, lindo, maravilhoso, agora não tá. Tem que dar um jeito nisso, aquilo que você fala. Aí vem o corretivo de uma forma que a gente não aceita, porque a gente não é Deus, né? Sim. A gente acha que se eu morrer é uma injustiça. Pelo contrário, se eu morrer eu vou estar com ele, eu sou espírito, volto para ele, como Então, disse Deus, Eclesiastes. ele sempre tem uma solução. Tem a saída. Sempre tem uma saída pra gente. Sim, e aí, por exemplo, nessa época, aí é dúvida também, eu nem sei se existe resposta pra isso. Mas nessa época Noé tentou avisar as pessoas, tipo, Sim. olhem pra Deus que Ele vai acontecer um pregava, negócio ele aqui. falava. E ninguém Ninguém Ligou. quis saber, falava que ele era louco. Rio, doido. porque construiu uma arca no meio do- Não chovia daquele jeito pra Você dar acha que um dilúvio, né? Ele tinha só é nem- doido, É né? louco, você acha que vai inundar tudo, rapaz? Hã? Não tinha nem rio lá, eu acho. Tinha rios, entre rios, Mesopotâmia. Ah, tá. Sim, mas não chovia desse jeito. Mas pra- choveu ao ponto de inundar o mundo inteiro? Não é louco da cabeça? Sim. Né? E tinha indícios disso? Não tinha indícios disso. A gente vê hoje, você prega, você fala de Jesus, fala que ele pode, a diferença que ele pode fazer na tua vida, a salvação que ele veio trazer. E muitas pessoas não aceitam, zombam, não vão, não querem saber. Então a gente vê isso hoje também, né? E eu acho que é uma situação bem. No jardim, o que Deus disse? Não coma. Não é isso? O homem comeu, o que aconteceu? deu Ele uma desobedeceu, merda ué. Foi expulso. Então ele desobedeceu, Né? Ele foi expulso. Agora vê a arca, entra. não entrou. isso aí. E aí esse... Olha, veja o texto aqui, ó. Veja o texto aqui. Acho que tem um negócio aqui que eu achei interessante, que é o verso 16. Né? O verso 16 é fundamental. Né? Então entrou todo mundo na arca, todo mundo estava lá, estava tudo prontinho. Então o texto diz assim: e o Senhor fechou a porta da arca. Não foi o Noé que fechou. Não foi o Noé que disse, né, vocês vão morrer todos porque vocês são maus. Né? Não é a gente que vai dizer vocês todos vão para o inferno, vão morrer porque vocês são maus e vocês todos. Não é a gente que vai determinar o futuro dos maus. Né? Não é a gente que vai determinar Quem é mau. quem é mau, quem é bom, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Vai julgar, vai. Não é eu que vou fechar a porta do céu. Eu não tenho esse direito de fechar, por exemplo, a salvação, né? A porta do céu, a salvação, né? Para as pessoas. Né? É Deus. Deus é que tem esse controle. Eu vejo Deus julgando e eu não tiro a razão. Eu não sei nem se eu sou alguém para dar ou tirar a razão para Deus. Mas quando a gente vê barbaridade aí, a gente fala, né? Como é que Deus permite isso? Como é que Deus permite acontecer isso aí? E eu vejo que aqui ele não permitiu. Aqui ele não permitiu. Aqui o que estava acontecendo, ele foi lá e resolveu. Mas eu acho que muitos anos tava acontecendo muita coisa errada, né? Que ele tava Não, até sim. chegar nesse ponto da arca Não, ficar eu pronta. acho que assim, tia, eu acho que é o que eu falei, homem é homem, desde essa época aqui. Então, isso aconteceu agora, depois a gente viu lá em Sodoma e Gomorra, vamos ver ainda e tal. Então, Ele deu chance lá também, né? mas ele resolveu, ele julgou, e ele pode Sim, julgar, né? ele sim. Deus julgou, Deus pode julgar. Sim, ele que fecha, ele que abre. Eu vejo que depois dessas julgadas que ele deu, eu acho que ele chegou e falou, vou fazer de outro jeito. É. Vou dar um passo maior de amor. Porque eu já dei um passo de amor que é criar e dar condições de viver bem. E aí ele julgou. Chegou uma hora e falou assim, eu vou ter um jeito diferente de julgar. E esse foi lindo demais, Eu vou me né? sacrificar, eu vou me colocar à prova Nossa. e quem vai morrer dessa vez sou eu. É. Isso E foi... quem vier até mim, esse vai ser o julgamento. É engraçado, ele disse, eu vou me Foi sacrificar. demais, né? Eu vou me sacrificar, mas na verdade ele se entregou na mão do homem, Entregou. né? O que vocês querem? Vocês querem Bar Abás ou Bar Jesus? Ou Bar Bar significa filho, né? Bar Rabás, quer dizer, filho do pai, que era o Barrabás. E o Jesus, que era filho de Deus. Quem vocês querem? Filho do homem ou filho de Deus? Essa estrutura, né? Se você olhar a palavra Bar, significa filho. Abba, pai. Então, Barrabás significa filho de pais. Tá? Se você olhar Jesus, ele é filho de Deus, não é nascido do homem. Então, agora Pilatos coloca duas pessoas para o homem escolher. Né? Um que é filho do homem, outro que é filho de... Um que é filho de Deus, outro que é filho dos homens. Parece que é o capítulo 6 de Gênesis. Quem que vocês escolhem? Barrabás, filho do homem. Né? Ou seja, dos homens.
filho dos pais terrestres. Sim. Então nós escolhemos, não foi Deus que se matou, nós é que o matamos, porque nós não o escolhemos. Né? Agora eu diria assim, para a gente não confundir as coisas, porque muitas vezes a gente está conversando aqui, as pessoas pensam, os crentes, olha a igreja. Não, tira isso. Não quer dizer que aqui se refere à igreja que salva o mundo, certo? Desde que a igreja seja você, seja eu, seja ela, seja ele, seja nós, aí sim. Mas uma instituição com um nome, né, uma denominação, né, como denominada Igreja X, denominada Igreja Y, essas têm o poder de salvar. Eu diria que isso não é verdade. Né? É a igreja como um todo. Sim. Né? Você, por exemplo, faz o bem, eu faço o bem. A igreja faz o bem? Sim, eu faço o bem. Você faz o bem, você faz o bem. Então, quando os cristãos, ou seja, quando os filhos de Deus fazem o bem, então prevalece com certeza o bem. Não é? E Deus fica contente com isso. Por quê? Eu diria até que um certo receio, né? Porque esse confronto do bem e do mal um dia vai ter fim. Perfeito? Vai chegar o juízo final, onde tudo se acerta e vence então o grande julgamento, que a gente não sabe como é que é isso, isso é uma escatologia, né? Um negócio que está no futuro. Mas haverá um dia também que vai acontecer. Deus disse, não coma, comeu, saiu. Entra, não entrou, morreu. Crê em Jesus. É a próxima, né? Quem crê será salvo. Crê em Jesus será salvo. Então, creu será salvo. Não creu, não vai fazer parte do grupo. Que vai ser, sei lá, eu não posso dizer isso, mas Jesus Cristo contou uma parábola do joio e do trigo, que será colhido tudo. Todo mundo subirá na presença de Deus. Todos, bons e maus. Trigo e joio. Mas lá vai ser feito parece-me, pela visão de Cristo, que vai ser feita uma triagem ali. Né? Não sei quais são os destinos lá, mas mais ou menos a gente pode deduzir, segundo a tradição, né? Lugar bom e lugar ruim. Sim, isso que eu vejo a questão de Jesus. O que é crer em Jesus? Porque a gente vai na igreja e a gente ouve, né? Jesus é o Salvador. O que é o Salvador, né? Você crê em Jesus? Não, tá bom, Jesus, eu acredito que você existe, que você existiu. Isso é crer em Jesus? Ou crer é entender o que foi feito? Porque é a mesma coisa que você falar que você me ama e eu falar, tá bom. Eu creio no amor, mas não te amo. Eu acredito que você me ama. Acredito que você me ama. Você tá falando que você me ama, eu acredito. Agora, Que se faz por você isso. é meu pai, vamos dizer assim, você é meu pai. Você não prova, né? Aí quando eu era pequeno, você já abriu uma conta pra mim na faculdade, já colocou dinheiro lá, enfim, você me amou, sem eu saber antes. Cuidou de você. Cuidou de mim, já preparou meu futuro pra mim, entendeu? E você, eu não sei disso, você fala, eu te amo, você acredita? Acredito. Agora, quando eu entendo o que você fez por mim, aí eu acredito de verdade. Porque eu falar que eu acredito que você me ama, eu posso até falar pra você, pra passar em branco. Deus, se você acreditar em Jesus, você vai lá numa igreja, o pastor faz lá um apelo, entrega a sua vida pra Jesus, você crê em Jesus, você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, confesso, tá salvo. Pô, você só precisa confessar, tô salvo, show de bola. Agora, você quer entender o que é isso? Por que Jesus é o seu Salvador? Por quê? Por que ele é? Você sabe o que ele fez por você? Salvou de quê? Salvou do quê? Como é que você era para ser sem Jesus? O que era para acontecer com você? O que você merece sem Jesus? Porque o que a gente merece é o que a gente faz. Se eu fizer tudo bem, eu mereço bem. Agora, você só faz o bem, você sabe o quão pequeno você é. Então, você crê em Jesus. O que é crer em Jesus e aceitar Ele como seu Salvador? É o seguinte, é entender o que aconteceu lá naquela cruz lá. Entender o que aconteceu desde aqui dos Gênesis, como Deus quis começar, quantas vezes Ele tentou, Começar na qual vida que da foi gente. esse passo que Ele deu, dele se sujeitar a ficar pregado na cruz lá. Isso é aceitar Jesus. Se você aceitar e falar assim, cara, realmente aceitar Jesus é o seguinte, eu não consigo chegar a Deus. E Ele fez um ato de amor que é para eu chegar a Ele. Agora, em forma de gratidão, né? Por esse ato, pelos méritos de Cristo, eu vou
viver os ensinos de Cristo. Viver os ensinos de Cristo, sim, é isso que você está falando, pastor, eu concordo totalmente. Não, mas por gratidão àquilo que você falou. Viver... Por que crer que ele fez isso por mim? Que legal, mas eu não ser grato e manifestar essa gratidão, viver, então... Se você viver, eu vejo Jesus assim, olha, ele deu uma festa, uma grande festa, e deixou uma lembrancinha pra gente. Viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, eu vejo como assim, ó... É a lembrancinha. Cara, você quer viver bem? Você quer ser feliz? Vou te ensinar como é que é. É assim. Mas, o que eu vim fazer aqui é isso aqui, ó. Eu vim salvar você do inferno. Se você, já que eu vim aqui, eu vou mostrar como é que se faz, você vai ouvir o que eu tô falando. Se você ouvir isso, você vai ser feliz. E você vai se dar bem. O que vai te salvar é você viver bem? É você viver bem, te salvar? Não. O que vai te salvar é isso aqui que eu vou fazer agora na cruz. Se você quiser ouvir meus ensinamentos e seguir, você vai ser feliz. Quando você cair, você vai ver a consequência, depois você se arrepende, volta, tô aqui, tá tudo certo. Agora, o que te salva é meu sangue. É a única coisa. É a única coisa. Não a nossa capacidade de ser cristão, Sim. porque eu falo por mim. Pela gente. Eu não tenho capacidade de ser o cristão que Jesus quer. Eu até tenho capacidade, mas não estou conseguindo. Então, se depender disso, eu não vou ser salvo. Agora, eu entendo que, através de Jesus, se eu aceitar o que ele fez por mim e saber que isso que me leva para Deus, não a minha bondade, eu acredito que essa é a função. Ele vai fazer a Senão, não precisava ter vindo. através do Espírito Santo Ele na não nossa precisava ter vida, morrido. né? Ele não precisava ter morrido. Muitas pessoas querem viver, eu diria assim, dentro de Cristo. Entendeu? Querem viver dentro de Cristo. Seria o caso assim, não, Jesus Cristo é tudo para mim, eu quero entrar, né? Eu quero dentro de Jesus. Mas é o contrário, é Jesus dentro de nós. Sim. Né? Já não sou eu quem vive, é Cristo. Quando eu entro dentro de Jesus, Jesus tem que ser o que eu sou. Mas quando Jesus entra em mim, eu tenho que ser como Jesus Cristo é. Entendeu? Eu acho que viver, deixar Cristo viver em mim, talvez seria a solução. Porque ele vai apontar, ele vai dizer, olha... Sim, Seria né? tipo Eu acho que o trono, né? Ele no trono sentado. O ser humano ele é falho, então a gente vai pecar, a gente vai cometer erros e tudo mais. Só que eu acho que a gente também não pode se acomodar no fato de, eu não vou ser o cristão perfeito. Eu acho que a gente precisa sempre se policiar para pensar como Jesus agiria no nosso lugar e como eu posso me tornar cada vez mais parecido com Jesus, sabe? Por mais que a gente erre, a gente se acomodar nessa... Não. Ai, nossa... Por isso tem o Espírito Santo dentro da Como gente. viver mais próximo, ser como Jesus, se ele está longe de mim? Sim. Sim. Né? Sim. Ele tem que estar dentro. Isso... Ele é o meu referencial, isso que diferencial. vocês estão falando, para mim, é o caminho da felicidade, e da plenitude e da presença de Deus, do Espírito Santo. Agora, o caminho da salvação É Jesus. é Jesus. É o sangue dele. Então, se você quiser viver uma vida miserável, longe de Deus, morto por dentro, você não segue nada do que Jesus está falando. Quando alguém te bater, você bate mais forte. Aí já era. Né? Seja materialista. Seja materialista e tudo mais, você que sabe. Arrogante, É o orgulhoso. fruto da carne, A né? vida- Por isso que a gente tem o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. A na vida nossa desgraçada, quem vai ter é você, então escolhe. Agora, se você achar que pela sua bondade, ou se você acha que você está sendo um bom cristão e por isso você vai para o céu, é uma escolha também. Não vai, eu não. A gente nunca Eu vai não. saber. Né? Eu não. Ok, pessoal, concluímos então nosso estudo. Alunos da Pequena, concluímos, não tem muita coisa para se falar aqui nesse texto, né? Concluímos esses Mas capítulos. chegamos num bom ponto, né? A gente conseguiu avançar legal, entendemos bastante coisas aqui, como Deus age, ou como o homem disse que Deus age, porque isso aqui é Moisés quem escreveu, né? E na verdade ele não tinha nada na mão, isso aqui foram narrado para ele as histórias orais e ele foi escrevendo aquilo que, né? E tem muita mescla aqui com a epopeia de Gilgamesh, de Emir, sei lá o nome, lá esqueci o outro nome também lá do Assurbanipal, que fala um pouco sobre essa grande enchente que aconteceu. Então dá a entender realmente que muitas pessoas carregaram nas suas histórias essa grande enchente, o dilúvio. Então o dilúvio é uma coisa que aconteceu, é inegável,
como se fosse, nós já aprendemos aqui, um corretivo. Mas eu quero dizer que diante, se você achar que este mundo é mau e que a multiplicação do mal aumentou de tal forma, como diz o Rui Barbosa, né, e os homens deixaram de ser honestos, deixaram de ser direitos porque se agigantou o mal, eu quero dizer que Deus pode. Né? Ele fez isso, ele construiu uma arca da salvação, que é Jesus Cristo, que você pode entrar nela, você, tudo que você tem, sua família, Deus não salvou só Noé, salvou a família dele toda, e pegou bens, né, que é cavalo, vaca, mula, camelo, boi, são os bens que daquela época, e juntou tudo e falou, olha, da sua vida, né, eu vou gerar um mundo novo. Sim. Então é essa a história que eu vejo aqui no dilúvio, que Deus pode fazer quando tudo virou um caos, quando tudo está horrível, né? Deus pode entrar na nossa vida e dizer, olha, calma, eu vou mudar tudo isso, só você tem que crer em mim. Construa essa arca. Foram 120 anos de relacionamento com Deus para construir a arca. Pode ser que a gente dure 120 anos de relacionamento com Jesus Cristo para construir esse mundo legal, né, que Deus vai começar. E a gente vai deixar esse legado lindo que vai servir de história para todo mundo. Né? Quero saber dizer que outra coisa interessante, que assim como Noé, mais para frente, quando nós chegarmos lá em Gênesis 11, nós vamos ver que Abraão foi idêntico, só que num estágio diferente, superior, né? Porque aqui foi de destruição, lá de início de um novo povo exclusivo. Né? É legal isso aí, porque Deus sempre começa de um jeito diferente, mas Ele sempre muda, Ele sempre intervém, Ele está sempre ali junto, trabalhando, eliminando o caos, e para que o mundo seja melhor. Né? Então que Deus nos abençoe e até a vinda de Jesus Cristo e a consumação dos séculos. Né? Mas, enfim, até isso chegar, nós estamos aqui à mercê de Deus, na mão de Deus, para Ele usar-nos e fazer de nós o melhor. Mas a gente tem que andar com Deus, a gente tem que ser uma pessoa justa, um homem íntegro, né? E andar com Deus embora no meio dessa nossa geração. Amém? Amém. Então quem é que vai orar agradecendo a Deus por essa linda e maravilhosa aula? Eu? Pode ser. Pode ser. Vamos terminar com a palavra de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de ter essa aula. Obrigado de poder entender, Senhor, o seu relacionamento com os homens. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, porque cada versículo da Bíblia mostra o quão grande foi o seu ato de amor. Peço, Senhor, que nos dê mais oportunidades de ter mais aulas dessas, que a gente possa entender Tua Palavra, entender o que o Senhor quer sobre nós, como devemos agir, como devemos viver. Abençoa também quem participou e quem está ouvindo esse estudo, independente de quando vai ouvir e como, e que através da Bíblia a gente possa entender o que o Senhor espera de nós, Pai, e como podemos viver para estar cada vez mais perto de Ti, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E aí, Lulu? Alguém... O Mário, seu primo, comentou bastante coisa legal aqui. É? Uhum. Que comentou? Tem vários comentários aqui. Desligou Vocês querem já? depois? Eu vou encerrar pode, aqui. pode ser. Valeu, Marião. Valeu, Didion. Mário sempre participa aí. Glória a Deus.